E sejam bem-vindos a mais um Connection Delight, um podcast onde você conhece imigrantes, parceiros da Florida Connection e da minha vida pessoal, que eu construí esses 27 anos morando aqui nos Estados Unidos, que vão inspirar você, vão abrir seus olhos, vão te fazer chorar às vezes, ficar curioso, mas é uma delícia conhecer cada uma dessas pessoas. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, não esquece de inscrever no canal Connection Delight, apertar a campainha, porque toda segunda-feira tem uma história nova para você conhecer e te inspirar para valer. E hoje nós temos aqui uma mulher de altíssimo sucesso, nada mais, nada menos que a Cláudia Menezes, fundadora de uma das maiores empresas de ônibus de transporte de turismo. Ela vai explicar melhor. Então, seja muitíssimo bem-vinda, Cláudia Menezes. Um prazer te rever, né? Porque a gente se conhece há algum tempo, assim, de alguns lugares diferentes, mas nunca sentamos para bater um papo. Hoje vai ser esse dia. Isso é verdade. A gente sempre se encontra, sempre se vê de forma bem social, né? E muito interessante. Finalmente a gente está sentando, conversando, se conhecendo melhor. Há pouco a gente estava comentando isso, né? A nossa comunidade cada vez maior, cada vez com mais gente de sucesso, pessoas incríveis, histórias incríveis que a gente precisa realmente congregar e divulgar, com né? certeza. Porque nós somos uma comunidade muito importante e muito especial. Aqui. E você tem um papel muito importante nisso tudo, por isso que hoje a gente quer começar com a primeira pergunta. De onde você veio, Cláudia? E como é que você acabou parando aqui em Orlando? Pois é, né? Cada um tem a sua história única, né? A minha não é muito diferente. Bom, primeiro, eu sou de Belém do Pará. Olha, poucas... Acho que ninguém, né, Felipe? Ninguém do Pará até agora que a gente entrevistou de brasileiro. O pessoal fica sempre curioso, principalmente o público americano, quando eu falo que eu sou da Amazônia. Verdade. Belém entrou agora no circuito mundial com a COP, né? Então eu sou de Belém e, bom, eu sempre trabalhei... Esse sotaque é de quê? É de nada, porque de tanto tempo que eu moro aqui, eu já perdi a minha identidade de sotaque. Com carioca. Belém chia, né, também, né, o paraense chia um pouco quando fala, mas o égua eu não perdi, tá? Então, de vez em quando sai um égua, que até o meu marido, né, Fernando, já também de vez em quando fala o égua, então a gente não perde. E é engraçado, quando eu volto para lá, eu volto um pouco mais o sotaque, mas estando aqui, a gente acaba perdendo um pouco e sumindo, né? Mas tem sotaque. Outra coisa também que eu não perdi é empregar o tu corretamente, né? Tu foste, tu fizeste, tu compraste. Não tem tu foi, tu comprou, não. Então você saiu de Belém direto para Orlando? Direto para Orlando. E por quê? Na realidade, eu vim de férias, né, para cá. Eu tenho uma filha e um filho adotado, que era do meu ex-marido, então a gente veio de férias. E você está no ramo do real estate, e a gente passeando por aí, a gente resolvia entrar numa das casas modelos, né, por curiosidade, aqueles avisos na rua, eu disse, bora ver, pode visitar, bora ver. E aí foi a primeira vez que eu tinha tido um tipo de experiência dessa, não tinha a menor ideia de como é que funcionava. Fiquei encantada, né? Uma casa linda, né? Toda montada, aquele condomínio maravilhoso, tudo calminho, tudo bonitinho, e aquilo me despertou. E aí eu fui conversar com uma pessoa, com um realtor, para ver como é que são as coisas, que eu encontrei no Florida Mall, né? Tinha um quiosque no Florida Mall. Aí começamos a conversar e tudo, e aí eu falei dessa casa que eu tinha visto o modelo, e aí ele comecei a ver preço, tudo, e eu ia comprar, estava na época de comprar uma casa em Belém, né? Eu ia investir num apartamento. E nessa época o dólar estava 85 centavos. Que sonho! Um dólar era 85 centavos de real. Eu digo assim,
eu acho que eu vou investir aqui. Eu acho que a compra do meu apartamento aqui vai ficar para depois. Eu acho que vale a pena o investimento. Eu pensei, eu vou passar 6 meses com os meninos aí para eles aprenderem inglês. A intenção nunca foi mudar, né? Ia vir passar 6 meses para os meninos terem uma experiência, aprender inglês, ver outra cultura. Eu queria também ia procurar algum curso, estava vendo uma faculdade, alguma especialização. E aí a gente marcou e veio. Coincidentemente, um amigo muito grande que morava na Califórnia, trabalhava com turismo, né? Também nós trabalhávamos juntos, eu comprava produtos dele no Brasil, porque no Brasil eu tinha na época uma agência de turismo. Ele passou uma situação bem complicada, porque teve o terremoto, foi quando teve o grande terremoto na Califórnia, e a empresa dele quebrou. E ele foi convidado por uma outra empresa para vir morar, abrir uma empresa de turismo em Orlando. Quando ele chegou aqui com a família toda, ele descobriu que a empresa era uma empresa de lavagem de dinheiro, né? Estava tratando meio com bandidos, essa que é a realidade. E ele se desesperou, porque ele não tinha mais nada na Califórnia, ele estava aqui em Orlando com a família toda, o que ele ia fazer? E a gente conversando, eu disse, olha, bora fazer alguma coisa, porque eu tinha acabado de vir do advogado de imigração para ver como é que eu podia ficar os 6 meses e tudo, e como eu tinha empresa no Brasil, aí veio o L1, né? Então você pode aplicar para o L1 e você tem empresa no Brasil, você tem que abrir uma empresa aqui. Eu digo, mas eu não quero abrir empresa em lugar nenhum. Mas pela situação desse meu amigo, eu disse, olha, não te abre empresa, você toca, sabe? Eu não precisa de grande investimento, aí resolvo meu problema de visto e pronto. E foi assim que tudo começou. E a gente abriu a empresa aqui, ela existe até hoje, então foi uma empresa que foi muito bem, ele tinha muita experiência, e aí eu vim passar os meus 6 meses. Aí os 6 meses, porque a empresa estava indo, virou um ano, que era o tempo do visto, né? Então, mas já era Pegasus, não? Não, era uma outra operadora. Aí passou um ano, bom, acabou o visto, tem que renovar o visto, eu não queria mais ficar aqui. Eu tinha saudade das minhas empregadas no Brasil, da vida mais tranquila. Eu morria de saudade da minha mãe, das minhas irmãs. A minha primeira conta de telefone custou $600, quase que eu tive um filho, porque não tinha internet, era só telefone, né? Então eu quero ir embora. Mas vai renovar o visto agora. Dane-se. Eu fiz para renovação do visto. Mas se não sair, você não pode entrar. Dane-se. Lógico, voltei, o visto saiu. Eu digo, tá, então eu volto para terminar agora o que tem que terminar. Então nós voltamos e daí as crianças foram indo bem no colégio, a empresa foi indo bem. E aí eu me separei do meu marido, ele voltou para o Brasil, aí levou meu filhote, mas é meu filhote até hoje. E eu vou ficar aqui com a Fernanda até a Fernanda entrar para a faculdade, né? Bom, vendi a empresa de turismo aqui, né? Eu já tinha vendido e estava esperando mais, sei lá, 6 meses, já não lembro mais exatamente, para a Fernanda ir para a faculdade. Fernanda vai para a faculdade, eu volto para Belém. Sempre com essa ideia sempre com a ideia de voltar, sempre. E aí foi que eu acabei ficando nesse tempo, eu acabei não conhecendo, porque eu já conhecia, mas eu tinha me separado, o Fernando também tinha se separado, e a gente começou a fazer algumas coisas juntos. Esse meu amigo que eu abri a empresa de turismo tinha também estava indo embora, porque a gente vendeu a empresa para Nova York. Eu tinha ido trabalhar em algumas outras coisas e ele virou para o Fernando. O Fernando estava precisando de gente para trabalhar e ele
por que você não chama a Cláudia? Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar ela, é muito cara. Mas ela quer voltar para o turismo, ela não está gostando do que ela está fazendo. E eu fui trabalhar também com real estate, mas na parte de business, né? De venda e compra de assets, de negócios. Porque o corretor que vendeu a minha empresa de turismo gostou tanto de trabalhar comigo que me chamou. E a gente tem essa divisão aqui, sabia? Que bom, me deu uma visão, assim, me ensinou muito, porque eu vi tantos negócios diferentes, né? Então me ensinou muito, mas realmente não era o que eu gostava, que eu queria fazer. Fora que a empresa era em Altamont Springs, eu morava aqui na Popka Vineland. Então eram mais ou menos quase uma hora, uma viagem. Então, a minha vida inteira foi turismo. Eu trabalho com turismo desde 14 anos. Então, como guia, como tudo. Eu acho que é um bichinho que entra no sangue, não sai, eu não sei o que é que acontece. Aí, de qualquer forma, o Fernando me procurou, a gente sentou para conversar e aí acabou que ele pediu, e eu fui fazer mais ou menos uma avaliação também do negócio dele, era o que eu estava fazendo. E daí, 25 anos depois, a gente tá junto. Uau. Então, são 25 anos. A gente acabei entrando com ele uma parceria dentro da companhia. Ele precisava de alguém que cuidasse da parte burocrática. E aí eu acabei trazendo a minha expertise na área de hotelaria, contrato de receptivo, contrato com os parques, tudo, juntando com o que ele já tinha, que ia muito bem, que era a parte de transporte, né? Ele já estava com ônibus, com a perspectiva de comprar o segundo, quer dizer, a gente começou a trabalhar junto no dia 1º de abril. Não é mentira. E aí, logo em abril, a gente sentou para comprar o segundo ônibus, que ele estava já negociando, e saímos da concessionária com mais 2 ônibus. Uau. Em vez de 2. E aí foi crescendo. Foi crescendo, né? Então aí juntou, então fora o transporte, a gente começou a fazer todo o trabalho também de DMC, de grupos, né? de convenções, principalmente para o mercado internacional. A gente basicamente atendia mercado internacional, sendo assim 70% Brasil, 30% o resto da América Latina, né? Todos esses grupos de garotada vindo com a gente e a empresa indo bem. Aí veio o setembro 11, que foi 2001. A gente tinha acabado em abril de comprar 2 ônibus zero. Pra você ter ideia, um ônibus custa basicamente $500 mil. Né? Então, entrado nesse financiamento, entrado no financiamento tudo, e de repente o aeroporto fecha em setembro, que o aeroporto fechou, né? E o fax, que ainda era fax, né? Que não parava de entrar reserva, não parava de entrar cancelamento, que parou, né? Como a gente dependia do mercado internacional, o que a gente vai fazer? Não tem aeroporto, não tem voo, ninguém sai, ninguém vem, e a gente parou. A gente precisa de alternativas, né? Aí foi aí que a gente começou Bom, esse não é um problema só nosso, isso não é um problema só meu, isso é um problema que está acontecendo aqui na comunidade, na cidade, no país. Então, tem que ter alguma saída. Então, foi a primeira vez que a gente despertou em realmente procurar os recursos que o próprio governo tem, né? E a gente bateu na porta do SBA, né? No Small Business Administration, e começou a conhecer, a ver o que eles estavam fazendo, se tinha algum tipo de linha de crédito, disso, aquilo, que na realidade não tem. Na época não tinha, porque eles primeiro tinham saído com linhas de crédito e financiamento para quem tinha negócio dentro do aeroporto, a hotelaria dentro do aeroporto, que foi o que foi afetado, né? Nós somos, na época, nesse caso, a gente era um business ancillary, né? É um supporting business, não era um business direto. Então, mas convidaram a gente de qualquer forma, conhecer os programas, os treinamentos, tudo, e a gente foi.
começou realmente a ter a ligação e ver a quantidade também de opções e alternativas. Então, eles têm uma mentorias muito interessantes que existem até hoje. Acabei virando depois mentora dessas mentorias, mas uma das grandes coisas que ficou, que marcou nessa trajetória é o ponto, vocês têm que diversificar. É. A gente não pode depender de um mercado. E a gente foi aí que a gente realmente partiu para o mercado doméstico, né? E ônibus não é só o mercado internacional, não é só o mercado de turismo. Existe uma gama enorme. Aí foi que a gente, ainda dentro do turismo, a gente tem o turismo doméstico, que é muito maior do que o turismo internacional, né? Mesmo em números do Estado, E né? segmentos assim, escolar, não? Escola, aeroporto, o próprio Forças Armadas, tudo, Isso tem você falou muita outro dia, eu coisa. fiquei Exato. curiosíssima. Então você tem as Forças Isso. Armadas que você tem que transportar o pessoal de um As lado. tropas, exato. As Forças Armadas entraram depois, porque só essa parte já doméstica já movimentou. E aí a gente também resolveu, Fernando veio com uma ideia maluca, né? A gente precisava também dar trabalho para os nossos motoristas, porque estavam parados e a gente queria, já que a gente vai ter que ajudar ou fazer alguma coisa, vamos botar esses ônibus são os outdoors. Vamos botar os ônibus para rodar aqui. Vai rodar para onde? Vai rodar vazio. Então a gente não via um ônibus na rua, né, nessa época, não tinha nada. Aí a gente pegava os motoristas e eles iam para a Universal. Aí quando chegava na Universal, eles ligavam para a gente, vai para a Disney. Aí chegava na Disney, vai para outro lugar. E aí eles ficavam rodando. Só que é um tremendo outdoor, eles são enormes os ônibus. E aí a gente começou a receber ligação. Eu vi o ônibus de vocês estão em business? Sim. E aí começou a devagar os locais a chamarem a gente. E aí até o Channel 6 fez um programa, reportagem. uma reportagem sobre essa ideia única de andar com os ônibus vazios nas ruas. E aí teve uma outra coisa que a gente não esperava. As pessoas, nossa, vocês têm um monte de ônibus, porque eu vejo os ônibus de vocês em tudo que é lugar. A gente tinha 2, mas realmente você vê um ônibus aqui, daqui a pouco ele está ali, daqui a pouco está ali, é o mesmo, né? E quando foi que vocês chegaram a ser capa de revista aqui? Que eu lembro que foi um reconhecimento Isso. gigante. Bom, aí teve, essa foi uma das coisas, quando foi em 2000 eu acho que foi 2006. Bom, só para completar, nessa época que as coisas ficaram bem ruins e todo mundo começou a devolver ônibus, a gente, muito pelo contrário, foi muito certinho com os pagamentos, que é uma coisa que às vezes a gente não se toca, mas o brasileiro é muito certinho, né? E às vezes o papel americano, ele tem uma oportunidade, ele manda bala, ele estoura mesmo, e a gente tem mais preocupação, mais... Né? Então a gente passou tudo muito certinho, abriu uma porta enorme, porque teve muito ônibus devolvido, né? E aí foi nesse ano de 2002, foi o ano que nós mais compramos ônibus. Nós compramos 6 depois, né? Porque começou a aumentar e esse mercado doméstico vinha, que a gente não estava acostumado, e aí vieram essas convenções locais e tudo precisava de 5, 6, 10 ônibus, tudo. E aí a gente realmente abraçou, investiu e foi para frente. E aí volta o SBA. Então, trabalhando com o SBA acompanhou isso e a gente usando as mentorias, os treinamentos, se envolvendo e acabou que em 2011, né, o Fernando foi eleito Small Business Person of the Year pelo estado da Flórida. É o único brasileiro até hoje, né? Nunca teve um outro brasileiro. Foi a primeira empresa de turismo. Então, foram juntos com o SBA e o SBDC, né, que é a parte que dá o treinamento do SBA, que é o Small Business
Development É Center. Development Center, que trabalha junto com a UCF, é funded pela Disney. Eles são como se fosse uma incubadora, realmente, né? Então, eles são funded pelo SBA, então foi o SBDC que nominou a gente e a gente teve a graça, a surpresa de o Fernando ser eleito Small Parabéns Business para o Person. Fernando e para você e Isso. para Pegasus. Com certeza. Então foi uma honra muito grande. Aí a gente saiu em tudo que é jornal, né, no estado, em tudo que é mídia. Daí foi assim, uma coisa atrás da outra, e as atenções voltaram para a gente. E aí deu uma impulsionada. Deu uma impulsionada muito grande. Aí a gente depois... Vocês chegaram a ter quantos ônibus? Chegamos a ter 30 ônibus antes da pandemia, 100 funcionários. Estávamos com... Aqui em Orlando eram 2 escritórios, mais o escritório de Miami, representações inclusive até na China. Né? Beijing, Brasil, Argentina. Representação o quê? Na China, em Beijing. Isso. Então a gente realmente ficou com uma estrutura bem grande. E aí foram prêmios um atrás do outro, quando tinha ainda a Bright House, que agora é Spectrum, né? No último ano, antes deles venderem, eles tinham o prêmio da Bright House, né? De inovadores, e a gente foi eleito também empresa inovadora do ano. Que orgulho, hein? Na época foram $100 mil em prêmio, né? Fora propaganda, eles fizeram um comercial da gente, e a gente concorreu com empresas de tecnologia. A gente estava concorrendo para a empresa média, né? Porque era de 1 a 50 funcionários, de 50 a 100 e acima de 100, né? E a gente achava que dentro da categoria de 50 funcionários, talvez um terceiro lugar, e eles tinham um prêmio maior da noite, que era o de inovador do ano. Então, veio a primeira categoria, aí quando veio a segunda categoria, que era a nossa, terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, nada. Tristeza geral na mesa, não ganhamos nada. Mas a gente estava com alguns... convidados, então a gente não podia ir embora, né? Porque a vontade foi de ir embora. Aí estavam lá anunciando, mas tem o prêmio final, que é independente de categoria, que é o Innovator of the Year. E a gente já estava ali batendo menor ideia. É tipo um Oscar, a gente estava com todos os funcionários, foi uma festa linda. Aí, de repente, quando eu vejo... começa a andar câmeras para perto da gente, eu pensei que era para a mesa do lado e tudo. Innovator of the Year fomos nós. Foi realmente... Que orgulho para nós brasileiros, meu Deus. Isso é uma coisa assim, quando eu te reencontrei domingo passado, no Dia Internacional das Mulheres, nossa, eu falei, eu preciso levar essa Cláudia, porque é muito orgulho mesmo ver brasileiros terem tanto sucesso como vocês tiveram. E hoje você tem um trabalho muito grande também em quase que uma doação de volta para a comunidade, junto com os grupos de turismo, né? Que você pode falar um pouco disso agora? Podemos. Sim, mas isso é exatamente um dos nossos pilares, né? A gente foi abraçado também por essa comunidade, né? Quando eu falei do BDC, o SBA, Visit Orlando também, que é o Bureau... não sabe, eu acho que seria legal você falar, estava olhando naquela câmera, o que é o Visit Orlando? O Visit Orlando é o nosso Bureau de turismo, né? É a nossa empresa de marketing, é quem vende o destino Orlando no mundo inteiro, né? Que é hoje entre... A cidade de Orlando é o número 1 em turistas nos Estados Unidos, né? Ano passado foram 77 milhões de visitantes. Acho que esse ano os números vão ser melhores, vão sair agora, acho que em abril saem os números do ano passado. E está entre os maiores destinos do mundo. Que passou Nova York, passou Las Vegas. Passou. É o número 1 nos Estados Unidos, né? Depois da gente vem Nova York, depois vem Las Vegas. Mas o número 1 em visitantes
É Orlando, e é um orgulho também muito grande. Então, Visit Orlando, dentro do Bureau, assim, dentro dessa época, né, foi 2002, 2003, a gente também entrou com membership no Visit Orlando, e basicamente todo o nosso marketing internacional, tudo, a gente fez junto com eles. Porque uma coisa, como é que eu chego num país diferente? Como é que eu vou visitar empresas no México? Na época a gente chamava só Pegasus, né? Hoje é Go Pegasus. Então, como é que eu chegava lá? Eu sou da Pegasus, eu tenho meia dúzia de ônibus, trabalha comigo. Isso não funciona muito dessa forma, né? Não que não possa funcionar, mas é um caminho muito mais Árduo, difícil. né? E você tendo Isso. assim, um birô por trás, né? Exatamente. Então, participava das missões junto com eles, participava dos trade shows. Então, você ia com um sobrenome, né? A Pegasus, parte do Visit Orlando, quer dizer, a gente junta o nome. Isso abre muita porta. E você está no mesmo, você está sentado na mesma mesa junto com a Disney, junto com a Universal, junto com o Marriott, junto com outras empresas grandes. Então, foi muito importante também no nosso crescimento. Se você entra na nossa página, né, tem no About Us, tem um pouquinho da nossa história de 30 anos, e você vai ver que quase tudo que é foto tem o Visit Orlando. Não sei o que está na feira do Visit Orlando. Mas Qual é a sua essa é função lá isso. hoje? Bom, aí dentro dessa história de participação, né, eu fui começando, sempre viajando com eles, fazendo as coisas, estando junto. Eu fui primeiro parte do Comitê Internacional, né, de Marketing e Vendas Internacionais, fui chair desse comitê, e hoje eu faço parte do Board of Directors, né, eu fui eleita para ser parte do Board of Directors. De novo, uma primeira vez, uma brasileira enxerida nessas coisas. Enxerida nada, merecedora, diretora do board. Isso. E hoje, dentro do board, né, tem a parte especial, que é o Executive Committee, né? E eu, esse ano, passei a fazer parte do Executive Committee. Então, Que orgulho, gente. Olha aí, Cláudia Menezes, prestem atenção nesse é nome. muito importante você aqui, você participar das coisas, você tá junto, é uma comunidade muito positiva nesse sentido. A gente não tem que ter medo das coisas, né? A gente e tem que ter conhecimento, ler, se informar. Eu acho assim que o grande erro que eu vejo, e eu digo que também é um erro nosso, né? É muitas vezes só, porque o fulano falou, porque o cicrano me disse, porque o beltrano. ah, Cada um tem uma opinião, a gente tem que formar a nossa, você tem que ler, que conhecer, Se se envolver, envolver, sabe? E ter a sua própria opinião, com né? certeza. Então, isso, dentro dessa caminhada toda, para mim, é a maior lição, né? Você saber e você conhecer pela sua visão, pela sua leitura. Você mesmo construir a sua visão, Exatamente, não, e né? não pelos inputs que vêm Que de vem fora. de fora, né? É isso Então, mesmo. E para onde a Cláudia vai? Então, dentro disso tudo, hoje a gente tem dedicado um bom tempo nesse retorno à comunidade, né? Então, além do Board do Visit Orlando, hoje agora também faço parte do Executive Board do I Am Children's Museum, que é um museu para crianças que está começando em Winter Park, né? Uau! Então, estou dentro desse board. Nós somos sócios fundadores, né? Não é sócio fundador o nome, é founding donors, donos fundadores do Dr. Phillips for Performing Arts. Uau! Então, Não sabia. Que sim, legal. e há mais ou menos uns 5, 6 anos a gente doa os ônibus para várias iniciativas, onde levam, por exemplo, agora a gente teve a peça, né, o musical do Harry Potter. Foram mais de 1.250 crianças que assistiram o musical e foram todos transportados pela gente, então, em vários dias. Então, essa é hoje a nossa intenção, até em maior escala, né?
é se dedicar, é deixar um pouco desse legacy que a gente construiu e dar de volta realmente para a comunidade, sabe? Esse Acho que é um pouquinho, então, do que você perguntou, do que é isso. É eu Exatamente. poder divulgar essa comunidade maravilhosa que a gente tem Exatamente. aqui. E é surpreendente as pessoas que estão aqui, né? A gente acaba um pouco, né, com aquela coisa. A gente é muito crítico também. O brasileiro critica muito ao outro, né? Tá sempre, porque o fulano isso, porque o fulano aquilo, sabe? Eu acho que dentro desse sentido, o americano ele se dá mais suporte, né? Ele se junta mais, né? Então a gente ter esse tipo mais de relacionamento. E por um pouco de tempo a gente estava até ausente da comunidade brasileira. E isso também levou até a gente aproximou com a Mídia América, esse recente reconhecimento. Me deu até um ânimo, assim, um gás até maior de juntar essa comunidade, de ver tanta gente especial e que eu acho que pode se beneficiar de tudo que a gente se beneficiou. Então, abrir essas portas, mostrar esses caminhos, hoje é a nossa maior intenção. Então, Né? antes de você continuar com esse assunto, acho que seria legal, assim, para a gente encerrar o nosso papo, e você mandar uma mensagem, incluindo tudo isso que você pensa e um pouco dessa sua história, que diferente, né? Você queria ir embora. Qual é uma mensagem legal que você pode passar para os novos imigrantes, ou para os que já estão há muito tempo, e até aqueles que eu sei que nos assistem com vontade de começar uma vida nova aqui? Aí você podia falar ali, ó. Bom, acho que a primeira coisa mais importante é o conhecimento. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não importa se alguém está te dizendo que é ruim, ou é bom, ou é assado, ou é cozido. Crie o seu próprio conhecimento. Se informe, leia. Sabe, uma das coisas que mudou, inclusive até a minha própria decisão de estar aqui, é pegar qualquer coisa que vinha do colégio, qualquer nota das crianças, e ler. Tanta oportunidade eu vi dentro do colégio que às vezes as pessoas passam desapercebidos porque não param o tempo para ler aquele papel ou porque não foi publicado naquele podcast que você, não estou falando do podcast, tá? Naquele podcast que você viu ou que o fulano não falou. Então, leia, procure ver tudo, procure entender. Outra coisa muito importante, se dedique a aprender a língua. Você não ter a língua te restringe muitas oportunidades. E é uma forma de você ser colocado à parte. Dentro disso, para os pais, não percam o português dos filhos, porque isso é um patrimônio que você vai jogar fora de graça. Não tenha vergonha. Fale, as crianças, vi isso em casa, eles vão começar a se sentir mais soltos para falar inglês, porque estão falando o dia inteiro no colégio, a preguiça dá, estão vendo videogame, a televisão, tudo em inglês. Aí ele vira para você e fala inglês. Em casa eu tinha uma regra, falava inglês comigo, eu não respondia. Eu tenho essa regra. Tinha que falar em português. Não escuto, não quero saber. Hoje, realmente, a filha fala fluentemente português, sem sotaque, sem nada. Então, pode ter alguma dificuldade para escrever, porque muito tempo está aqui, mas mantém o patrimônio. Então, leia, se informe e participe. Tem aquela coisa, participe do PTA na escola, participe da reunião, né? se envolva. De verdade. Sabe? Exatamente. E aí as oportunidades vão aparecendo, né? Tente sair daquele ambiente de conforto até. Eu sei, quantas vezes eu cheguei nos lugares e as pessoas olhavam assim, quem é? Sou eu. Ficava quieta, escutava, e aí ia conhecendo, porque nunca foi negado uma oportunidade. Isso é que eu ia falar. Realmente, nunca acho foi. que esse é o gancho para a gente dar uma concluída aqui.
que muita gente fica com essa, mas eu sou brasileira, será que eu vou ter sucesso? Será que eu vou sofrer algum tipo de preconceito? E eu vou dizer que aqui nesse país, né, você tendo capacidade, você sendo um trabalhador, você se envolvendo de verdade, dando o seu tempo, você se dedicando, sendo bom, você vai ser extremamente reconhecido como Sempre. vocês foram Sempre. e quantos outros brasileiros também são. Então, para nós é um orgulho enorme ter tido você aqui hoje. Acho que é um exemplo e um orgulho para a comunidade muito grande. Espero que você volte logo para ensinar os nossos corretores aqui. A gente já combinou isso, porque Com certeza. são oportunidades que a gente deixa passar. E a gente tem que se envolver de verdade. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Se inscrevam no canal Connection Delight. Aperta a campainha. Toda segunda-feira tem uma história muito, muito inspiradora para você conhecer, aprender e levar como exemplo para a sua vida. Cláudia, muito, muito, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Foi quase que de última hora essa semana e você conseguiu encaixar aí no seu schedule tão complicado. Muito obrigada de coração, viu? Eu que agradeço também a oportunidade e estamos às ordens. Se alguém tiver alguma pergunta, que encaminhe a você, se a gente puder ajudar, por favor. Vamos botar essa parceria para funcionar, Cláudia. Com certeza. Muito obrigada.